E falando em afetos, sentimentos, o tema agora é responsabilidade afetiva. Sabe o que nos fez levantar esse assunto? Pois é, parece fofoca, mas não é. O divórcio do cantor Gustavo Lima e da Andressa Suíta. Pois é, a modelo contou nas redes sociais que foi acordada por ele durante a madrugada e comunicada de que eles não poderiam mais continuar como casal. Ele teria sido irresponsável afetivamente. Não vamos conversar sobre a situação do casal, até porque a gente não conhece, né? Mas sobre essa responsabilidade. Para isso, convidamos a psicóloga Kátia Colombelli. Kátia, muito obrigada por estar conosco. Um dia bem especial para a gente aqui, né? Com estreia de quadro. E esse é um assunto que despertou interesse aí, porque, querendo ou não, a vida dos famosos desperta esse interesse. E eu queria saber de ti, o que é essa responsabilidade afetiva que o pessoal andou falando aí? Muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigada mais uma vez por esse convite. É sempre maravilhoso estar aqui. Já estava com bastante saudade, então que bom estar aqui num dia, né, especial com estreia de quadro. Responsabilidade afetiva tem a ver com inteligência e maturidade emocional. É a nossa capacidade de nos relacionarmos com as outras pessoas, atendendo de forma honesta, respeitosa e ética os nossos sentimentos. Nós termos essa consciência do que de verdade nós sentimos em relação a outra pessoa, transmitirmos esse comportamento e sermos claros com essa pessoa. Né? É uma maneira de não nos enganarmos, entendermos os nossos sentimentos e não enganarmos ao outro também. E a gente citou um exemplo, um casal, mas isso se aplica a todas as relações afetivas? Pai, mãe, filho, família? Todas, sabe? Ser humano, ele é um ser gregário, né? Estamos sempre em contato com alguém. Eu diria que se aplica também em todos os nossos ambientes por onde andamos, né? Nas escolas, no trabalho, na família, se fala mais em relacionamento conjugal, em relacionamento afetivo, né? Mas você ser responsável por aquilo que você está sentindo, transmitir isso ao outro, né? E ser responsável por aquilo que ele vai sentir através do que você transmitiu, acontece em todas as relações em diferentes ambientes. Tem aquela frase, agora eu me lembrei do Pequeno Príncipe, né, do Exupéry, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Exato. Né? E é bem isso, eu não tinha me dado conta ainda. Por que umas pessoas têm essa responsabilidade e outras não, Kátia? Então, quando se fala de relacionamento, a gente tem uma gama muito grande, muito ampla de possibilidades de comportamento. E algumas pessoas, de repente, não têm o mesmo manejo, a mesma habilidade, não desenvolveram a capacidade de se relacionar, assim como umas que são mais responsáveis afetivamente. Então, essas pessoas que não desenvolveram essa capacidade, podem ser pessoas que trabalham, se relacionam de maneira que tenha relacionamento abusivo. Né? São as relações tóxicas, as relações com falta de respeito, onde a pessoa assim, age e não se preocupa de forma nenhuma com o que o outro vai sentir. E no impacto, né? Acho que a gente pode usar essa palavra, o impacto do comportamento dela frente às outras pessoas. Para ficar bem na prática, ali nesse caso, né, do cantor lá que acordou a mulher no meio da noite, da madrugada, como ela citou, né, e disse que não queria mais ser um casal. Como que ele poderia ter agido para ter essa responsabilidade que a gente está falando? Então, é bastante polêmica essa situação, como eu falei, né? A gente não sabe se realmente aconteceu isso, só os dois vão saber, né, Kátia? Mas assim, para a gente ter um exemplo, né, para trazer para a nossa vida. Certo. Muito provavelmente isso não deve ter acontecido de uma hora para outra, né? Mas como falamos, não é possível que a gente saiba o que houve de verdade, né? Mas o ideal é que se desenvolva e se estabeleça um grande diálogo, né? Que se faça perguntas, por exemplo, se eu sou responsável afetivamente por ti, eu vou perguntar para ti como é que você se sente em relação ao meu comportamento. Porque aí ninguém se comporta, muito difícil, né? Que alguém se comporte de maneira a querer afetar o outro. É mais difícil que isso aconteça. A não ser realmente nessas relações, né? Mais doentias, digamos. Então, em geral, se eu me dedicar a perguntar ao outro como é que é para ti, né? Como é que você se sente, e eu atualizar essas informações com o outro, muito provavelmente eu vou evitar esse tipo de situação, né? Lembrando que num relacionamento, eu sempre falo aqui, né? Tem 50% de cada um, né? A coparticipação. Então, o que pode acontecer, né? Para, de repente, uma pessoa de uma hora para outra dizer para outra que não quer mais. Será que é de uma hora para outra? Como é que estava se construindo, se desenvolvendo esta relação do casal? Mas se falta diálogo, realmente é difícil, né? Muito difícil, né? O primeiro passo é o diálogo, que aí vai trazer uma afinidade para o casal, né? Um aumento de vínculo, e aí com essa
condição você consegue desenvolver uma grande empatia e você consegue saber de verdade o que o outro quer. É que tipo, o diálogo e a empatia acho que podem resolver quase tudo, né? Isso que a gente está falando, né, Kátia? Porque se a gente se coloca no lugar do outro, a gente conversa com esse outro, eu acho que não tem muito problema, né? É mais difícil que os problemas aconteçam, eles vão existir. Sim, mas né, para não, de repente a pessoa realmente, talvez ela tenha sabido que, né, ele não estava contente e tal, mas realmente foi pega de surpresa de uma hora para outra que chegou a esse ponto, né, de não dar mais certo, de não querer mais estar junto. Exato. Eu fico pensando se talvez houveram alguns sinais antes, né? Como, por exemplo, essa diminuição da comunicação, diminuição de convívio, de atividades em comum, de repente a necessidade de um falar para o outro que estava sentindo e não haver esse espaço de fala, né? Então eu acredito que pode ter tido alguns sinais, mas que em geral quando estamos apaixonados, quando estamos distraídos aí com a relação, nem sempre a gente presta atenção neles. Kátia, muito obrigada pela tua participação conosco, foi super esclarecedor, eu acho que é isso, a gente tem que lembrar que a gente tem que ter diálogo e empatia. Bom final de semana, bom feriado, até uma próxima. Muito obrigada, foi um prazer sempre estar aqui. Sempre nosso, muito obrigada.